No vídeo de hoje, eu quero te responder uma pergunta que me fazem muito lá no meu Instagram. É possível comprar um carro ou uma moto usada no consórcio? Bom, essa resposta não é muito simples assim. Ela é um pouco mais complexa do que sim ou não. Então vale a pena você conferir esse vídeo até o final para entender tudo nos detalhes. Então, como já é de costume, já chega deixando o like aqui para fortalecer o vídeo de hoje e o YouTube entender que é um vídeo relevante. Se você está chegando aqui, é seu primeiro vídeo, meu nome é Dan Silva, especialista em linhas de crédito, com mais de 10 anos no mercado. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Primeira coisa que a gente tem que entender para realmente responder essa pergunta, se você pode ou não comprar um carro ou uma moto usada com seu consórcio, é que é o seguinte, as administradoras, elas de fato têm autonomia para exercerem suas políticas de crédito. Isso quer dizer o quê? O Banco Central, ele regulamenta todo o segmento, então ele fiscaliza as administradoras para que não tenha nenhum tipo de fraude, não tenha nenhum tipo de risco ao consorciado. Porém, a administradora tem algumas responsabilidades. Entre tantas responsabilidades, uma delas é manter a saúde financeira do grupo. Para isso, ela faz o quê? Ela faz análise de crédito para a liberação das cartas de crédito para a compra dos veículos. Em contrapartida, o que ela faz? Ela aliena o seu veículo, garanta que você vai continuar pagando o seu consórcio e honrando com seus compromissos. E caso aconteça algum tipo de falha no pagamento ou de repente inadimplência, a administradora pode retomar aquele veículo e fazer a venda desse veículo no mercado justamente para repor o caixa do fundo comum do grupo e não ter prejuízo financeiro para o grupo de consórcio. Legal, entendido até aí. E por que a administradora então ela é um pouco criteriosa em relação aí ao bem que você vai comprar? Porque você não pode comprar qualquer carro ou qualquer moto que você quiser com a carta de crédito. Para responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouquinho de depreciação dos veículos, tá? Então, de fato, os veículos usados, eles têm uma depreciação um pouco maior. Então, imagina que você quer ir comprar uma moto muito antiga, vamos falar que tem mais de 15 anos de uso. A administradora vai alienar e aí imagina que você vai pagando seu consórcio até o final, seu consórcio é de 6 anos, por exemplo. Lá no final, essa moto vai ter mais de 20 anos. Então, se acontecer alguma coisa no meio desse caminho e a administradora for retomar essa moto vai ter um valor muito baixo. A depreciação dela por ano é muito avançada por ela ser muito antiga. E nesse caso, por exemplo, se a dívida do consorciado for maior do que o bem que ela tem ali para revender no mercado, caso ela faça uma execução, uma retomada desse bem, o fundo comum, o grupo de consórcio vai sair no prejuízo. Por isso que as administradoras colocam algumas políticas em relação ao ano que você pode adquirir o seu veículo, justamente para não expor o fundo comum do grupo, ou seja, o grupo de consórcio, a riscos de crédito caso haja algum tipo de inadimplência. Então existem administradoras que nas suas políticas comerciais, tá? Isso é uma autonomia da administradora. Cada empresa vai seguir aí o seu nível de risco, tá? Como é uma análise de crédito num banco. Às vezes você vai conseguir um financiamento num banco e no outro, de repente, você não é aprovado. Cada empresa, cada instituição financeira tem suas políticas de crédito e o seu grau de risco em cada operação. Então, de repente, assim, tem administradoras que vão aí trabalhar com apenas veículos 0 km, então não tem outro caminho, você só pode comprar 0 km. Tem administradoras que vão ser um pouco mais flexíveis, então vão permitir que você pegue carros usados. Na média, quando a gente fala em carro, vai estar em torno aí mais ou menos de 5 anos de uso, tá? É o que normalmente na média as administradoras permitem. Mas isso é uma regra? Não. Existem administradoras que permitem você pegar carros mais antigos. Então eu mesmo já vi administradoras que permitem até 8 anos de uso, até 10 anos de uso, poucas administradoras até 15 anos de uso, tá? Mas na média, mais de 140 administradoras regulamentadas no Banco Central, a média é em torno de 5 anos. Quando a gente fala em relação a motos, aí depende um pouquinho da situação da moto. Se for uma moto de baixa cilindrada, ou seja, abaixo de 250 cilindradas, a maior parte das administradoras vão permitir apenas 0 km, justamente pela depreciação que é alta nessas motos. Então o que acontece? Motos acima de 250 cilindradas, as administradoras normalmente permitem até 3 anos de uso, tá? Então essa é a média de mercado padrão. Tem exceções? Obviamente que sim.
Então tem administradoras aí que permitem até 8, até 10 anos de uso uma motocicleta de alta cilindrada. Então para você aí que quer comprar uma XJ6, uma Hornet, uma moto de alta cilindrada, que é uma moto mais cara, então compensa pegar uma moto mais antiga, vamos dizer assim, menos rodada, mais usada, então de fato você tem que ler bem o seu contrato, entender bem o grupo de consórcio que você está entrando para depois não ter nenhum tipo de problema na hora da formalização, na hora de utilizar a carta de crédito e comprar a moto que você quer. Para isso, a gente sempre deixa o nosso link do WhatsApp na descrição. Tem muita gente que tem dúvida em relação se está fazendo um bom negócio ou não entrar num grupo X de consórcio, ou de repente não sabe nem qual grupo escolher para realmente realizar o seu projeto. Então a gente sempre ajuda, é o mínimo que a gente pode fazer pela força que vocês sempre nos dão. O link está na descrição, é só clicar e vir falar conosco. Então, de fato, o erro muito comum que as pessoas cometem, primeiro, é confundir um carro seminovo com um carro usado. São coisas totalmente diferentes. Um carro seminovo, normalmente é um carro que já teve a depreciação da retirada desse veículo da concessionária. Então, ele já teve essa depreciação, porém, ele é um carro de linha. É um carro até 3 anos de uso, pouco rodado. Normalmente, esses carros seminovos têm valores mais altos. Carros usados, aí nesse caso já são carros mais rodados, acima de 3 anos, aonde de fato você tem um risco de manutenção um pouquinho maior, por isso que a depreciação dele é maior. Então tem administradoras que permitem só seminovos, então quando você lê lá no seu contrato, veículo seminovo, então nesse caso pode ser que ele esteja falando aí de até 3 anos de uso. Está falando veículos usados, aí é uma outra categoria, que abre um leque muito maior de veículos e de anos de utilização. Então você tem que ficar muito esperto com isso para realmente não ter nenhum tipo de problema. Principalmente agora, com essa pandemia, realmente o mercado de usados está muito aquecido. De fato, a cadeia logística de peças, principalmente de semicondutores dos carros novos, acabaram sofrendo demais aí com a pandemia. E justamente está faltando esse tipo de componente num carro. Só para vocês terem ideia, um carro novo, ele chega a levar em torno de 600 chips aí semicondutores para realmente aí ter uma execução plena da parte elétrica dele. Então com isso está muito limitado e as filas de espera de carro zero estão gigantescas. Então tem carro aí que você compra para entrega até 120 dias. Com isso o mercado de seminovos e usados está muito aquecido e as administradoras nunca contemplaram tantos consorciados com objetivo para comprar esses carros como esse está sendo esse ano e ano passado. Então de fato você tem que ficar muito esperto com isso. Pode ser que você esteja mirando num seminovo ou num usado para economizar e realmente você não esteja rodando muito, de fato pode ser uma excelente opção, mas se você pegar a carta de crédito errada ou consórcio errado, pode ser que você não consiga comprar o veículo que você deseja ou de repente para conseguir comprar esse veículo vai ter que pegar um veículo mais novo e inteirar esse valor com recurso próprio. Tem que ficar muito esperto nisso para não ter nenhum tipo de problema. Mas aí vem aquela pergunta, né? Quando que eu compro então um carro novo ou um carro usado? Qual que é a melhor opção para mim? Bom, nesse caso a gente tem que entender que o carro novo, obviamente, que vai ter aí excelentes benefícios e o principal dele é a relação à manutenção. Você pegando um veículo 0 km, você está tranquilo, né? Não precisa nem se preocupar em relação a isso. É basicamente rodar. A única questão de um veículo seminovo é que você vai pagar um preço por isso. Primeiro que vai ser um valor bem mais alto e normalmente você acaba tendo aí, para você conseguir um carro mais completo, você tem que investir um pouco mais e justamente quando você tira ele da concessionária acontece aquela baita daquela depreciação por você ter tirado e agora ele está virando um carro seminovo. Então de fato o carro zero é para quem tem uma alta utilização do veículo ou para quem realmente quer ter um veículo X com uma tecnologia top de linha, um modelo realmente mais atualizado no mercado, o caminho seria o carro zero. Agora, quando que o carro seminovo ou usado ele entra com uma possibilidade? Bom, para quem de repente não tem tanto recurso para comprar um carro zero totalmente equipado e não quer andar com um zero pelado, vamos dizer assim, com poucos itens de série. Nesse caso, o usado pode ser uma excelente opção, porque você consegue com o mesmo preço pegar um carro bem mais completo. E aí muitas das vezes um seminovo, ele já vai ter sofrido a depreciação da retirada da concessionária, mas é um carro que está inteiro ainda, né? Então de fato você não vai ter tanto problema com manutenção. Que falando nisso, é a grande questão de se comprar um carro usado, é realmente você ter ou não uma confiabilidade naquele automóvel que você está comprando. Por isso que existem aí as famosas depreciações, né, do mercado. Então tem veículos que a manutenção é muito alta,
justamente a depreciação aí dele ao longo do tempo é muito maior. São marcas aí que não tem tanta tradição em relação ao pós-venda no mercado. Porém, se você utiliza pouco, você tem baixa utilização do veículo, baixa quilometragem utilizada no ano. Normalmente a média de um brasileiro, quando vai comprar um carro, ele utiliza em torno de 20 mil quilômetros, de 20 a 30 mil quilômetros anuais, tá? Com o carro rodado. Então, se você de repente roda abaixo disso, um usado pode ser uma excelente opção, como está sendo para muitas pessoas nessa época de pandemia. E aí eu queria até ouvir de você, tá? Deixa aqui nos comentários, você prefere o quê? Um carro zero ou um carro usado? Você prefere ir para o usadinho? Deixa aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Mas de fato, se você opta por um zero ou por um usado, você pode sim fazer essa operação via consórcio. Só tem que ficar muito esperto, realmente, para não ter nenhum tipo de problema, ou de repente pedir aí a ajuda de um especialista em consórcio para te ajudar na escolha do melhor plano, ou se você for fazer isso por conta própria, lê realmente nas entrelinhas o contrato de adesão para não ter nenhum tipo de problema. Mas você pode de fato sim comprar um carro seminovo ou um usadinho mais em conta, usufruindo dos benefícios dessa linha de crédito aí que hoje é a mais barata no mercado, que é o consórcio. Legal, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa o like aqui se você não fez. Nos segue nas redes sociais. Nosso link do Telegram está aqui embaixo e o nosso link do WhatsApp. Muito obrigado aí pela força de sempre. Um forte abraço. Até a próxima.